Bom, esse vídeo é um tutorial sobre duas ferramentas do Spice, que é a ferramenta Transient Analysis e a ferramenta AC-Sweep. Tá, então, esse é o PSpice, o Schematics, versão 9.1, que a gente está trabalhando. Primeiro que a gente vai fazer é saber as duas coisas que a gente vai simular. Então, o Transient Analysis é uma forma de simulação que ele vai simular em função do tempo. Então você escolhe um tempo inicial e um tempo final, e ele vai te dar a forma de tensão, corrente, potência, em função do tempo. E o AC-Sweep, ele te dá uma resposta em função da frequência. Certo? Então, por exemplo, eu escolho uma fonte de entrada, cuja frequência vai variar de, sei lá, 60 Hz até 1 MHz, e ele vai te dar uma tensão na saída, né, em função da frequência. Então são duas ferramentas diferentes que a gente vai aplicar em um filtro RC, tá? Resistor capacitor, passa abaixo. Então, esse é o Schematics, esse botão é o de escolher componentes. Então, o primeiro componente que eu vou pegar é um resistor. Certo? Então, eu escolho um resistor, posiciono o resistor. Depois eu escolho um capacitor. Ctrl R, rotaciono o componente, posiciono o capacitor. Agora eu vou escolher uma fonte senoidal. A fonte senoidal é Vseno, VSN. Posicionar também. Tá. E agora, como sempre no Spice, você tem que ter um terra. Então eu escolho um GND, posiciono e fecho. Certo. Então agora eu vou ligar os componentes. Eu escolho essa ferramenta, pego essa ferramenta Drawwire aqui e ligo os componentes. Fonte de tensão no resistor, depois no capacitor. Vou trocar os nomes aqui. VI da fonte, capacitor C1, R2 de 1K, C1 de 1 nano, resistor de 1K. Se eu der um duplo clique, eu posso mudar as propriedades de cada componente. Agora eu vou dar labels para os fios. Eu vou chamar esse ponto de VIN e esse ponto aqui de Vout. Certo? Bom, agora eu vou ajustar os parâmetros. Então, para ajustar os parâmetros, uma fonte de tensão senoidal, ela sempre tem que ter pelo menos 3 parâmetros ajustados. O offset, a amplitude e a frequência. Tá? Então, no caso, vou pôr um offset de 0. Tá? Offset é o nível DC da senoidal, da onda senoidal. Amplitude de 1 volt e frequência de 60 Hz. Beleza, é isso. Agora eu vou escolher um marcador de tensão aqui em Vout. Então esse é o marcador de tensão. Posicionei aqui na tensão de saída. Vou editar o meu perfil de simulação. Setup. Vou dar um check aqui em transiente. Vou escolher. Então, o meu tempo final do transiente, então como eu estou em 60 Hz, eu vou escolher 50 milissegundos, por exemplo. E o step ceiling, que é o passo máximo de simulação, eu vou pôr, por exemplo, 0.1 milissegundo. Vou salvar. Vou chamar de esquemático 2. E vou rodar minha simulação. Então a minha tensão na saída está quase 1 volt. Está 1 volt, na verdade. Eu posso adicionar uma outra curva aqui. Então eu tenho uma tensão de 1 volt. Em Trace, Edge Trace, eu vou escolher a minha tensão Vin também. Certo? E a minha tensão Vin, ela é exatamente 1 volt. Por quê? Eu estou em 60 Hz, tá? E isso aqui é um filtro passa-baixas. Então 1 kΩ e 1 nanofarad, isso dá um corte bem mais elevado. Então em 60 Hz passa todo o sinal. O que eu posso fazer aqui agora é aumentar um pouco essa frequência. Então agora eu vou para uma frequência de, por exemplo, 1 GB. Vou salvar, rodar de novo. Como eu mudei a minha frequência, eu vou mudar também o meu passo de simulação. Então setup, transiente, 1 GB, eu vou pôr 2 nanosegundos. E aí o meu step ceiling vai ser 0, vai ser, por exemplo, 10 picosegundos.
Agora eu vou rodar minha simulação de novo. Pronto. Agora a minha amplitude na saída ela não passa de microvolts. Então significa que minha tensão na saída tendeu a zero, né? É muito próximo de zero. Certo? Então em 1 GHz esse filtro está cortando completamente. Essa é a ferramenta transiente. Tá? Eu vou voltar aqui para uma frequência de, por exemplo, 100 Hz. 100 Hz, salvar atributo, dar um OK. Trocar a minha análise transiente para, por exemplo, 100 Hz, segundos, 50 milissegundos, e um step ceiling de 0.1 milli. Simular. Agora eu tenho minha tensão na saída. Agora eu quero também ver a minha corrente. Então o que acontece se eu adicionar um edge trace, corrente da fonte VI? Eu quase não consigo ver a corrente aqui. Porque os meus eixos, tá? Ele tem um eixo só. Então eu quase não consigo ver o VI porque as grandezas não são compatíveis. Então vou apagar o meu VI, selecionar e apertar Delete. Tem uma ferramenta do Spice que em plot eu posso adicionar um eixo Y. Então adiciono um eixo Y aqui. Com o mouse eu consigo selecionar em qual eixo que eu estou. Então esse primeiro eixo da esquerda eu tenho a minha fonte, a minha tensão Vout nele. E o eixo da direita não tem nada. Eu vou selecionar o eixo da direita agora. Vou em Trace, Edge Trace e de VI. E agora eu consigo adicionar a minha corrente. Aqui dá para ver que está defasada de 90 graus em relação a essa tensão. Certo? Porque a gente está vendo a corrente e a tensão em cima do capacitor. Então esse é o jeito de traçar duas curvas no mesmo gráfico, sendo que elas têm eixos com grandezas e ordem de grandeza diferente. Uma dica aqui, eu posso clicar com o botão direito e editar as propriedades da curva. Então, por exemplo, vou aumentar o traço verde. Posso mexer no vermelho também. Inclusive posso trocar o padrão para tracejado. Certo? Então essa é a minha curva editada. Como que eu posso copiar isso da forma fácil para um documento Word para pôr num relatório, por exemplo? Eu venho aqui em Window, Copy to Clipboard. Aí ele abre uma janela, dou um OK. Pronto, a curva já está na área de transferência. Então eu posso vir aqui no Word, dar um Ctrl V ou colar e a curva já vem para o doc. Certo? É a forma mais fácil de exportar e que fica esteticamente melhor. Então essa foi a ferramenta Transient Analysis. Agora imagina que eu quero caracterizar esse filtro, passa baixa, só que eu não quero ficar mudando a frequência aqui toda hora. Certo? Então o que eu faço? Existe uma ferramenta que chama AC Sweep. Então venho aqui e seleciono AC Sweep. Certo? E em AC Sweep eu posso escolher que tipo de sweep que eu vou fazer, que eu vou pôr um sweep por década, que eu vou trabalhar com curva log, 100 pontos por década, começando em 10 Hz, indo até 1 GHz, por exemplo. Certo? Então vai de 10 Hz até 1 GHz com 100 pontos por década. Dou um close. Eu preciso, na minha fonte, falar que ela vai ser usada no AC Sweep. Então nesse parâmetro AC da fonte senoidal, eu tenho que pôr AC igual a 1. Só para falar que ela vai ser usada no AC Sweep. Certo? Eu vou tirar esse marcador de tensão aqui. Salvar e dar um simulate. Ele vai perguntar que tipo de análise eu quero ver. A transiente que eu rodei ou a análise AC Sweep. Eu vou selecionar AC Sweep. Pronto. Aqui já dá para ver que o meu gráfico ele tem no eixo X frequências. Certo? O que eu vou traçar aqui agora é o diagrama de Bode, a resposta em frequência desse filtro. Então agora, o que eu faço? Posso adicionar um down trace, edge trace. Aí eu venho aqui em dB, tensão na saída por tensão na entrada. Então esse é o gráfico de amplitude em dB do filtro passa baixo. Então 0 dB até mais ou menos, sei lá, se eu ligar os cursores aqui, até 50 kHz e depois ele começa a cair. E aí ele cai com 20 dB por década. Em qualquer ponto eu posso marcar os cursores, tá? E aí eu tenho a forma de onda. Agora vamos supor que eu queira também não só o diagrama de módulo, mas eu quero de fase. Eu estava vendo como criar um diagrama de fase aqui também. Então eu tenho um diagrama de Bode criado,
certo? De módulo. Então eu venho em plot, add plot window, ele vai me adicionar um novo plot aqui. Então nesse plot eu venho em trace, add trace, eu escolho a função P de phase, de vout por vem. Então nesse phase, certo? Ele me dá o ângulo de vout em relação a vem, que começa em 0 quando está passando no filtro e vai para menos 90 graus quando o filtro está cortando. Certo? E a transição é bem na frequência de corte do filtro. Então essa é a forma de adicionar um gráfico de fase no diagrama de Bode. Certo? Uma outra ferramenta que a gente pode fazer na análise transiente, então vem análise, setup, transiente, ainda está válido aqui, certo? A minha frequência ela é de 100 Hz, eu posso simular, vou escolher análise transiente, vou dar um add trace, vout, certo? Então é uma forma de onda senoidal. Tem a ferramenta da FFT, que basta clicar aqui em FFT. Ele me passa do domínio do tempo para o domínio da frequência. É totalmente diferente da resposta em frequência. Isso aqui é só FFT, a minha forma de onda de tensão. Certo? Então, a FFT de uma onda senoidal é uma única raia, que nesse caso está na frequência de 100 Hz. Então eu posso ajustar o meu cursor ali, frequência de 100 Hz. Tá? É essa a minha raia. Então essa é a FFT do meu sinal aqui. Caso eu comece a distorcer da forma de onda, o meu sinal não vai ser mais uma raia só. Certo? Então essa ferramenta FFT que é super fácil de visualizar e verificar se a forma de onda está distorcida, se existem harmônicas no sinal. Certo? Então é isso para esse tutorial. Conforme forem saindo os próximos exercícios de simulação, a gente vai criando mais tutoriais com as ferramentas específicas que serão usadas. Obrigado, pessoal.